Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática de escolas militares, dessa vez um problema do ITA, mais um do ITA, né? Seja a equação em C. O que é C? Conjunto dos complexos, tá? Z à quarta menos Z ao quadrado mais 1 igual a zero. Qual dentre as alternativas abaixo é igual à soma de duas das raízes dessa equação, tá? Aí você fala, qual a alternativa? Eu coloquei exatamente como estava ali, tá? Eu coloquei exatamente como estava a pergunta, né? Ou melhor, eu alterei um pouquinho, mas ele fala das alternativas abaixo. Eu só não coloquei as alternativas. Por quê? Porque se eu achar as quatro raízes aqui, complexas, né? Porque é uma equação em C, então ele está sugerindo que isso aqui, a solução está dentro dos complexos. Mas espera aí, a solução está dentro dos complexos, mas os números complexos englobam os números reais. Então, uma solução real também está dentro dos complexos. Então, a solução disso aqui também pode ser real, tá? Então, ele está falando qual dentre as alternativas abaixo é igual à soma de duas das raízes dessa equação. Então, se eu achar as quatro raízes dessa equação, eu consigo achar a soma, né, de duas delas, né? Essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa e essa com essa. Entenderam, né? Tá. Então, eu vou achar as raízes. Ah, mas é no número dos complexos, como é que eu faço para achar? Igual se não fosse. Tá? Ó, isso aqui é uma equação do quarto grau, certo? Mas é uma equação biquadrada que a gente fala. Então, isso daqui, ó, z à quarta menos z ao quadrado mais 1, eu posso tratar como sendo uma equação de segundo grau. Eu faço, por exemplo, eu vou fazer aqui, mas não há necessidade disso. Eu faço que z ao quadrado é igual a t. Então, isso aqui é t ao quadrado menos t mais 1 igual a zero. Tá? E eu acho as raízes dessa aqui. Se você tentar por faturação, não vai dar. Por quê? Porque não vai dar não, até dá, né? Mas números complexos, né? A solução complexa, eu não consigo fatorar ainda, né? De repente, se eu ficar mais inteligente, eu consigo. Mas, por enquanto, quando as raízes são complexas, eu uso o básico. Então, vai ficar assim, ó, t é igual a menos b, o b é menos 1, né? Então, esse aqui é o a é 1, o b é menos 1 e o c é 1. Então, menos b, então 1, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes o 1, que é o a, c. Então, menos 4 vezes 1 vezes 1, menos 4. Sobre 2 vezes o a, que é 2. Tá? Então, isso aqui ficou o quê? Ficou 1 mais ou menos raiz quadrada de menos 3 sobre 2. Tá? Aí você fala, mas calma aí. Não existe. Isso aqui é números complexos, tá? Isso aqui é número complexo, porque deu raiz de número negativo, então é número complexo. Tá? Então agora eu vou substituir de volta. Z ao quadrado, que é t, eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Z ao quadrado, então vai ser o quê? Vai ser 1 meio, tá? 1 sobre 2, mais ou menos. Aí, tá vendo esse menos aqui, ó? Esse menos, porque é menos 3, é 3 vezes menos 1. Raiz de menos 1 é o i. Daí vai ficar raiz de 3 vezes i sobre 2. Então, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2, i. Tá? Então, z ao quadrado é esse número complexo. Tá? Agora, eu quero achar z. O que eu faço para achar z? Eu pego esse quadrado, eu tiro a raiz quadrada desse número complexo aqui. Mas, na verdade, aqui tem dois números complexos. Então, eu vou ter que tirar a raiz quadrada dos dois números complexos. Para isso, o que eu faço? Eu vou colocar, na forma trigonométrica. Tá bom? Bom, dá para ver aqui, ó, meio e raiz de 3 sobre 2. Então, meio e raiz de 3 sobre 2 tem a ver com o seno e o cosseno de 30 e 60 graus. Tá? Na verdade, o número complexo, né, um número complexo qualquer, vou falar aqui o w, né, ele pode ser escrito como sendo o seguinte, o módulo vezes cosseno do argumento mais i vezes seno do argumento, certo? Então, como o cosseno e o seno, né, tem a ver com o seno e o cosseno de 30 e 60, né? Na verdade é o 60, né? Cosseno de 60 que dá meio. E seno de 60 é que dá a raiz de 3 sobre 2, certo? E o módulo disso aqui, se eu calcular o módulo desse número complexo, vai ser 1.
tá? É só ver o seguinte, se eu desenhar aqui o ciclo trigonométrico, né, e tentar localizar esse daqui, vai ficar assim, ó. 60, cosseno de 60, tá para cá. Não, o cosseno de 60 é aqui, ó, tá? E o seno de 60, né, só que tem menos e mais, tá? Isso aqui é seno. Então, é para cá ou para cá. Então, o ângulo, ele pode ser, o argumento, ele pode ser esse aqui, que é o argumento 1, né? Quando for mais, tá? Quando for mais, é meio mais raiz de 3 sobre 2, é o 60. E quando for menos, é esse ângulo todo aqui, esse é o argumento. Só que em vez de usar esse argumento, eu vou usar esse aqui, ó. Θ duas linhas. E o θ duas linhas, quem que é? Tá? Então, θ linha é o π sobre 3, que é o 60. E o θ duas linhas é quem? É o menos π sobre 3, que é o menos 60. Que dá esses valores aqui para cosseno e seno, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer que z ao quadrado é o quê? É cosseno de π sobre 3 mais i vezes seno de π sobre 3. E, né, eu vou fazer aqui desse lado aqui, e z ao quadrado também é o quê? Cosseno de menos π sobre 3 mais i vezes seno de menos π sobre 3. Certo? Agora eu vou tirar a raiz quadrada disso aqui. Tá? O módulo disso aqui é 1. Tá? O módulo disso aqui é 1. Então, a raiz quadrada disso aqui, usando a regra de Moivre, vai dizer o seguinte, que z vai ser o quê? Raiz quadrada de 1, que é 1, tá? Né? Então, aí isso aqui vai ser o quê? Vai ser cosseno de π sobre 3 mais um ângulo que vai ser k vezes 2π sobre 2. Mais i vezes seno de π sobre 3 mais k vezes 2π, tudo isso aqui sobre 2, tá? É assim que é a regra de Moivre. Como é raiz quadrada, eu vou dividir por 2. Mas eu vou dividir o que por 2? Esse ângulo e uma soma de uma volta completa, tá? Então, eu utilizando k igual a 0 e k igual a 1, eu acho as duas soluções. K igual a 0, isso aqui desaparece. E daí vai ficar assim, ó, então z1, tá? Uma das raízes vai ser o quê? Porque isso aqui vai dar duas raízes, isso aqui vai dar duas raízes, tá? Que são as 4 raízes disso aqui, ó. Então, uma das raízes está aqui, ó. Quando k for 0, isso aqui desaparece. E vai ficar o quê? Cosseno de π sobre 6. E aqui é a mesma coisa. Quando k for 0, desaparece e fica mais i seno de π sobre 6. Tá? Essa é uma das raízes. A segunda raiz, Z2, vai ser o quê? O Z2 vai ser quando k, por exemplo, for 1. 1. Quando k for 1, vai ficar π sobre 6 mais 2π sobre 2. 2π sobre 2 é π. Então, π sobre 6 é 30 graus. 30 graus está aqui. Mais π, ele vai parar aqui, ó. 30 graus para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7π sobre 6. Então, o Z2, tá? Porque eu estou fazendo 1, tá? Eu acho que eu estou fazendo muito rápido, né? Vou fazer mais devagarzinho, tá? Então, vai ficar aqui, ó. Cosseno de π sobre 3 sobre 2, dá π sobre 6. E 1 vezes 2π, 2π, dividido por 2π, mais π. Mais i vezes seno, da mesma coisa que deu aqui. π sobre 6 mais π. Bom, π sobre 6 mais π é a mesma coisa que 7π sobre 6, porque π é 6π sobre 6. Então, π sobre 6 mais 6π sobre 6 dá 7π sobre 6. Então, a segunda raiz, tá, daquela equação lá em cima, a segunda raiz dessa equação. Então, a primeira é essa aqui. Vou fazer uma marcaçãozinha simples assim. A primeira é essa aqui. A segunda vai ser isso aqui, ó. Cosseno de 7π sobre 6 mais i seno de 7π sobre 6. Essa é a segunda. A terceira e a quarta vai sair daqui.
Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Ó, a mesma coisa que eu fiz aqui. Vai ser assim, ó. Z3 vai ser o quê? Raiz quadrada do módulo. O módulo disso aqui é 1. Tá? Então, não vou colocar. Tá? E cosseno de menos π sobre 3 mais k vezes 2π tudo sobre 2. Né? Agora eu colocar um parênteses aqui, né? Deixando sem parênteses, tá ficando feio. Mais i vezes seno de tudo isso aqui de novo. Menos π sobre 3 mais k vezes 2π tudo sobre 2. Tá? Porque se repete, né? E eu vou ter que fazer isso, somar 2kπ e dividir por 2, então é a mesma coisa. Tá bom? Então, quando k for zero, isso aqui desaparece. Então, o Z3 vai ser o quê? Cosseno de menos π sobre 6. Tá? Porque isso aqui desaparece. π sobre 3 dividido por 2, π sobre 6. Mais i vezes seno de menos π sobre 6. Mesma coisa. Isso é Z3. Tá certo? E Z4, tá? Z4, agora eu vou fazer mais rapidinho, tá? Não vou fazer detalhe, vou fazer uma linha só, né? Z4, então, vai ser o quê? Vai ser cosseno, tá? Quando isso aqui for 1, vai ser menos π sobre 6 mais π. Mais i vezes seno de menos π sobre 6, tá? De onde vem esse menos π sobre 6? Menos π sobre 3 dividido por 2. Menos π sobre 6. E k, eu estou fazendo o k1, né? 1, então vai ficar 2π sobre 2. 2π sobre 2 dá π. Mais π. Beleza? E isso daqui, ajeitando, né? Que isso aqui é 6π sobre 6. Que é 6π sobre 6. Então, menos π com mais 6π dá 5π. Então, o Z4 é o quê? É cosseno de 5π sobre 6 mais i seno de 5π sobre 6. Tá? Então, essas aqui são as 4 raízes. Ok? Bom, eu vou resolver essas 4 raízes, tá? Eu vou colocar os valores dela. Então, vai ficar assim, ó. Z1 é igual a quê? Cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Mais i vezes seno de 30. Seno de 30 é meio. Z2. Cosseno de 7π sobre 6. Bom, cosseno de 7π sobre 6, aqui, ó. π sobre 6 é 30. 7π sobre 6 vai ser 180 mais 30. 30 para cá. E o cosseno disso daqui dá o quê? Dá negativo. Dá menos raiz de 3 sobre 2. E o seno dá o quê? O seno dá negativo. Menos i vezes meio. Tá? E Z3 vai ser o quê? Então, cosseno de menos π sobre 6. Menos π sobre 6 é menos 30 aqui, ó. Cosseno dá o quê? Dá raiz de 3 sobre 2 e seno dá menos. Então, raiz de 3 sobre 2 e menos i vezes meio. Menos meio. Tá? E o outro vai ser o simétrico aqui desse lado aqui, ó. Então, se esse aqui deu mais, menos, o outro vai dar o quê? Menos, mais. Então, Z4, porque é simétrico, tá? As raízes, elas sempre aparecem simétricas ali. Então, o outro vai ser o inverso desse aqui, ó. Tá, ó, viu? Esse aqui era positivo, esse aqui deu tudo negativo. Então, esse aqui deu isso, esse aqui vai dar o inverso. O que é mais vai ficar menos, raiz de 3 sobre 2. E o que é menos fica mais i, 1 sobre 2. Tá? Essas aqui são as raízes. Vou até colocar como resposta final, porque agora a soma de duas das raízes, então se eu somar essa com essa, vai dar o quê? Vai dar 0. Se eu somar essa com essa, vai dar 0. Se eu somar essa com essa, vai dar o quê? Essa parte some, e aqui vai ficar menos i sobre 2 com menos i sobre 2. Vai dar o quê? Vai dar menos i. Então, uma das somas, né? Ó, Z1 mais Z2 igual a 0. Z3 mais Z4 dá 0. Z1 mais Z3 dá... Então, Z1 mais Z3, né? Eu comecei com essa aqui. Ó. Z1 mais Z3, esse corta com esse, fica isso com isso. Raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2, raiz de 3. Z2 mais Z3, tá? Então, Z2 mais Z3, a parte real cancela, fica só a parte imaginária.
meio i menos meio i com menos meio i dá menos 1i. Então, dá menos i. Tá? Então, já foi 1, 2, 1, 3 e falta Z1, Z4. Z1, Z4. Então, Z1, Z4, o que que faz? Anula a parte real e fica a parte imaginária. I sobre 2 mais I sobre 2 dá I. Tá? Z2 com Z3 e Z2 com Z4. Faltou Z2 com Z4. Z2 mais Z4. Z2 mais Z4 é esse aqui, ó. Essa parte aqui cancela com essa aqui e vai dar 2 vezes essa. Como é meio, vai dar 1. Então, vai dar menos raiz de 3. Então, ó, Z1, Z2, Z1, Z3, Z1, Z4. Z2, Z3, Z2, Z4. Z3, Z4. Tá? Então, é uma dessas aqui que aparece nas alternativas. Essa é a resposta final. Tá? Então, dentre as alternativas abaixo, é igual a soma de duas das raízes dessa equação. Se eu não me engano, a resposta era essa ou essa daqui, ó, que aparecia. O resto aparecia tudo diferente. Aparecia 2 raiz de 3, aparecia 2i. A resposta certa era essa ou essa aqui, uma das duas. Tá bom? Ó, espero que eu tenha sido claro, tá? Simplifiquei um pouquinho aqui, mas você sempre pode perguntar. Então, pergunte nos comentários que eu explico. Quem sabe eu até faço um vídeo novo, tá? Mas não desista. Se você não entendeu, pergunte, tá bom? Curte o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem visto por aqui, tá? Compartilhe o vídeo, compartilhe o conhecimento e compartilhe a playlist que aparece bem aqui, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.